Uma das grandes preocupações que aparecem para mim em consultório no período gestacional é o ganho de peso. Então, o que a gente tem que entender é que o ganho de peso ele não é único para todo mundo. Não existe um limite definido, mínimo e máximo, para todas as mulheres. Então, depende muito do peso que as mulheres estavam antes da gestação. Se estavam num baixo peso, num peso adequado, se estavam num sobrepeso ou numa obesidade. Então, a gente tem que verificar tudo isso no período gestacional para conseguir definir um limite de ganho de peso. Mas essa preocupação, ela não precisa existir, porque a gente consegue ganhar o peso de uma forma saudável, criando sim uma situação adequada para que tenha um desenvolvimento perfeito para o bebê durante a gestação. A restrição alimentar nesse período, ela não deve existir. Então, dietas não é o momento agora, mesmo se você está acima do peso, a gente não pode fazer restrição alimentar nesse período. A perda de peso pode existir no primeiro trimestre de gestação, só que é uma perda de peso consequente da gestação. Então, se você está tendo muito enjoo, se você tem um vômito, isso pode acontecer no primeiro trimestre. O importante é só ir acompanhando para que seja algo saudável também. Existem estratégias que a gente pode utilizar em consultório para desconfortos como azia, enjoos, vômitos, o edema, que é o inchaço, ou até mesmo a constipação intestinal, que é muito comum entre as gestantes. Por isso que é bem importante fazer o acompanhamento nutricional junto com o médico, porque além da gente verificar a quantidade de micronutrientes, macronutrientes durante a gestação, a gente também consegue facilitar e criar uma situação mais agradável para a gestante também. A importância da alimentação nessa fase da gestação, ela é porque estamos gerando uma vida, então ela é muito importante e uma mãe bem nutrida consegue nutrir o seu bebê e fazer com que ele tenha um desenvolvimento saudável, que tenha um desenvolvimento adequado na gestação, condições ideais para esse desenvolvimento. Existem desajustes alimentares no período da gestação que a gente chama de programação metabólica. Essa programação metabólica é quando a gente está criando os hábitos já desde a gestação. Então, o que acontece? Se você tem uma alimentação desequilibrada, se tem um desajuste durante a gestação, a gente aumenta o risco desse bebê na vida adulta, na fase adulta, ter diabetes, ter déficit de atenção, ter hipertensão. Então, por isso que é tão importante uma alimentação equilibrada no período gestacional. Essa alimentação equilibrada, o que é? A gente tem que ter 3 refeições diárias, é importante então o café da manhã, o almoço e o jantar, e ter os lanchinhos intermediários aí no meio dessas refeições, desde que sejam lanchinhos saudáveis também. O que a gente deve evitar a todo custo é alimentos industrializados, porque eles contêm muito sódio, muita gordura, e isso realmente não é rico, pensando em valor nutricional para o bebê. Então, a base da alimentação tem que ser in natura, alimentos com vegetais, legumes, frutas, pelo menos 3 vezes ao dia. As carnes também, o leite é importante por causa do cálcio também para o feto. Então, é muito importante que seja alimentos de formas naturais. O que eu não indico no meu consultório é a bebida alcoólica, em doses mínimas eu não indico. A cafeína também deve ser evitada, também deve ser evitado açúcar, o adoçante, ele tem vários estudos que falam sobre as consequências para o feto do adoçante, então ele não é indicado na fase gestacional.